abençoado. Hoje é culto de Santa Ceia, também culto de Páscoa. Agradecer ao Senhor pela sua morte ali na cruz do Calvário. Vamos louvar e vamos adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Senhor nosso Deus e nosso Pai, soberano e altíssimo Deus, aqui estamos, ó Deus, para te adorar, para te louvar e prestar a ti este culto de adoração e de louvor ao teu santo e glorioso nome, Senhor, agradecendo por mais este culto, Senhor, em que iremos participar do teu corpo e do teu sangue, Senhor, símbolos estes que o Senhor nos deixou para relembrarmos a tua morte ali na cruz do Calvário. Abençoa cada um dos teus filhos, aqueles que já estão aqui, aqueles que não puderam vir e aqueles que ainda estão a caminho, Senhor, deste lugar. Abençoa para a tua glória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem agido em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu convido a irmã Geralda para ler um texto junto com a igreja, em nome de Jesus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Quero ler para nós no Salmo 33, alguns versículos aqui. Salmo 33. Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério de 10 cordas. Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todas suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo, a terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar, como no montão põe os abismos em tesouros. Temam toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo. Porque ele falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. O Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Amém. Amém? Graças a Deus. Glória a Jesus. Vamos ouvir o grupo de louvor que vai entoar para a glória do nome do Senhor. Vamos deixar que o Espírito de Deus se mova em nossas vidas, em nome de Jesus. Nós saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Eu queria deixar-vos só um pensamento. A Páscoa é um tempo de pausa, silêncio interior e profunda reflexão sobre o amor que se entrega, a fé que sustenta e a esperança que renasce. Mais do que símbolos, este período convida a rever atitudes, abandonar o que já não faz sentido e a escolher caminhos de compaixão, humildade e renovação para uma vida mais consciente e plena. Porque Ele é o nosso
redentor, porque Ele fez o sacrifício que fez na cruz do Calvário, não só para nos trazer a redenção, mas sobretudo para relembrar e trazer a nova aliança, a comunhão, a intimidade com Ele. Que nós jamais nos esqueçamos que nada somos, mas Ele é em nós. Por isso que nós possamos levar este momento, além de estar com as nossas famílias, que seja de profunda reflexão daquilo que temos feito, daquilo que somos e daquilo que pretendemos ser para com Cristo. Vamos louvar o Senhor, porque só Ele é Jesus precioso, só Ele tem e faz tudo aquilo que quer das nossas vidas. Espírito Santo, vem me tocar e me abraçar. Tua presença é tudo que eu preciso, meu precioso amigo. Pra te adorar, levanto as minhas mãos, entrego a ti meu coração, e mesmo sendo falho, me amas, me amas. Eu mesmo nada tendo, me amas, me amas. Jesus por amor se entregou naquela cruz, carregou grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus por amor se entregou naquela cruz, carregou grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus, Jesus, nome precioso. E me abraçar. Tua presença é tudo que eu preciso, meu precioso amigo, pra te adorar. Levanto as minhas mãos, sendo falho, me amas, me amas. Eu mesmo nada tendo, me amas, me amas. Jesus por amor se entregou naquela cruz, carregou meu pecado em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus por amor se entregou naquela cruz, carregou grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus,
naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus, por amor, se entregou naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus, nome precioso. Jesus, nome precioso. Aleluia, Jesus. Pela via dolorosa em Jerusalém se viu os soldados conduzindo meu Jesus, mas o povo se juntava para ver aquele que levava a cruz, com seu corpo já ferido e marcado pela dor, a coroa de espinhos viu então e ouvia a cada passo escárnios a ferir-lhe o coração. Pela via dolorosa a sofrer terrível dor, como ovelha veio Cristo Rei Senhor. Quanto amor Jesus mostrou morrendo ali por ti, por mim. Pela via dolorosa ao Calvário segue enfim. Com seu corpo já ferido e marcado pela dor, a coroa de espinhos viu então e ouvia a cada passo escárnios a ferir-lhe o coração. Pela via dolorosa a sofrer terrível dor, como ovelha veio Cristo Rei Senhor. Quanto amor Jesus mostrou morrendo ali por ti, por mim. Pela via dolorosa ao Calvário segue enfim. Seu sangue, porém, a muitos também iria remir a Jerusalém. Pela via dolorosa ao sofrer terrível dor, como ovelha veio Cristo Rei Senhor. Quanto amor Jesus mostrou morrendo ali por ti, por mim. Pela via dolorosa ao Calvário segue enfim.
Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado Ele levou. Levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu. Nada vencerá seu grande amor. Oh morte, onde estás? O Rei ressuscitou. Ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu.
para sempre. Ele está no nosso meio. Ele é santo. Ele é santo. Santo para sempre tu és, Senhor. Em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. E o teu povo canta: Santo, se é o Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. E o teu povo canta: Santo, sim, é o Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. Aleluia, Jesus. Nós vamos ver agora um PowerPoint sobre uma música também
para que estejam atentos. Estarás lá quando Ele aqui voltar. Estarás lá quando Ele aqui voltar. Nisto pensando, quanto tremo. Estarás lá quando Ele aqui voltar. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos debaixo da graça e da misericórdia do Senhor. Agradecemos ao Senhor por este tempo de adoração, de louvor. Deus está presente aqui neste lugar. Você que confia no Senhor, abre o seu coração, deixa que o Espírito de Deus se mova na sua vida, deixa que a graça e a misericórdia do Senhor se mova em seu coração, porque Deus quer te abençoar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, hoje aqui estamos, ó Deus, te adorando e te louvando e bendizendo o teu santo e maravilhoso nome.
venha de encontro às nossas vidas, os nossos corações, ó Pai. Venha sondar a cada uma vida, a cada um coração, abençoando a vida dos teus servos, dos teus filhos. Iremos ouvir a tua palavra nesta noite e queremos que o Senhor sonda cada coração, a cada uma vida, ó Pai, sonda para a glória do teu santo nome. E que nós possamos, ó Deus, entender qual é a tua vontade e o teu querer. Hoje é culto de Santa Ceia, também em conjunto, culto de Páscoa, Pai. Relembrando, sempre relembrando tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, em nome de Jesus. Amém. Eu convido o pastor Josevan para trazer a palavra para nós nesta noite, em nome de Jesus. Sim, pastor. A paz do Senhor para todos. Glória a Deus. Um dia muito especial. Glória a Deus. Todos os dias são dias especiais, mas hoje é mais especial ainda. Que maravilha, né? Que maravilha de Deus. Aleluia, Pai. Eu quero deixar uma passagem. Não vou fazer uma oração, porque o pastor já fez uma oração maravilhosa aqui. Glória a Deus. Pela palavra. Aleluia. Abra suas Bíblias em Lucas, capítulo de número 14. Aleluia. E vamos meditar nesta passagem, nessa parábola. Lucas 14, do versículo 15 ao versículo de número 24. Glória a Deus. Amém. Eu vou ler. Versículo 15. E ouvindo isto, um dos que estava com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse: certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. Versículo 18. E todos a uma começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e importa ir vê-lo. Rogo-te que me haja por excusado. E outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que me haja por excusado. E outro disse: casei e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai da família, indignado, disse ao servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres, aleijado, manco e cego. E disse o servo:
Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e vale, e forçai-os a trazer para que a minha casa se encha, porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provarão a minha ceia. Amém? Glória a Deus. Pode tomar os seus assentos? Eu quero que os irmãos meditem bem nessa passagem. Aleluia. Medite bem nessa passagem, porque essa passagem ela é todinha para nós. Ela é toda para os dias de hoje, porque para começo ela já vai ser falada hoje. Eu não sei quantas vezes você já ouviu, aleluia, falar dessa passagem, nem sobre ela, nem o porquê dela e nem para quê. Mas nem eu também sei. Mas vamos começar a meditar nesta mensagem, nesta passagem da Bíblia, onde Jesus aqui falava a respeito do que acabamos de ler. Hoje é culto de Santa Ceia. Culto de Santa Ceia. Também época da Páscoa. É comentado sobre a Páscoa. Por que ainda é comentado sobre a Páscoa? Porque esses eventos, eles ocorreram na época da Páscoa. A Páscoa é uma questão judaica, mas até hoje se fala dela. Nós sabemos, acredito que os irmãos também sabem como ocorreu a primeira Páscoa, como também ocorreu a primeira Santa Ceia. Então, a primeira Páscoa, ela aconteceu no Êxodo, ela aconteceu no Egito, ela aconteceu no meio do povo escolhido, chamado os israelitas pelo Senhor, através da pessoa de Moisés. E ali Deus ensinou a Moisés como fazer passo a passo a respeito da Páscoa do Senhor, que era uma sombra ao futuro, se dá o nome de tipo. Então, tudo aquilo representava o futuro até Jesus. Então a questão é, houve ali 10 pragas no Egito. O povo não saiu, o povo estava preso. Páscoa significa liberdade. Acabou a escravidão, o povo está liberto, agora vão sair. É a mesma coisa da Santa Ceia, mas vamos deixar isso mais para frente. Então o que aconteceu naquele momento ali? A Páscoa representava naquele momento o cordeiro, que era apenas um animal, que ali foi sacrificado para que colocasse o seu sangue nos umbral das portas, naquela época. Mas passo a passo e detalhe a detalhe, dependendo do tamanho da família, o cordeiro tinha que ser macho. Também podia ser um cabrito também. Mas tinha que ser com uma grande perfeição, limpo, branco, puro, não podia ter mancha nenhuma, nem doença nenhuma, nem ferida nenhuma. Aleluia. E a partir do dia 10, todo já colhia, todo já era orientado pelos líderes daquela época, sacerdote, sumo sacerdote, dependendo do tamanho da família, e pegar um cordeiro daquele. Se a família fosse pequena, podia partir aquele cordeiro com mais o seu vizinho, porque o cálculo dos judeus na época era que um cordeiro daquele daria para até 10 almas se alimentar. Então, se numa casa só tinha 4 ou 5, era muito para um. E detalhe, não podia cozinhar, não podia comer cru, tinha que ser completamente assado.
E não podia deixar nada daquilo. O que sobrasse tinha que tocar fogo. E assim foi a primeira Páscoa. A questão é, eu não tenho tempo para falar disso, que hoje a Santa Ceia é praticamente quase 2 cultos. Depois daqui da mensagem já inicia-se a Santa Ceia aqui. Então não tenho tempo para falar muito. Glória a Deus. Então a questão é, naquele momento ali, já tinha se passado 9 pragas. Mas o povo não tinha libertação, o povo não era solto, mas agora tinha a última solução. Era morrer todos os primogênitos ali. Era o filho de Faraó, era o filho de qualquer pessoa. Animais, morreu tudo, os primogênitos. Morreu todo mundo. Morreu os primogênitos de cada família, de cada animal. Aí sim não teve mais solução. Então, quando o cordeiro foi assado e comido, com muitas outras coisas, pão, asmo, e todo mundo já preparado ali, sapato no pé, cajado na mão, aleluia, porque comeu, carreira para quem te quer. Vamos sair, porque aqui vão expulsar eles. Foram praticamente expulsos do Egito, porque nas 9 pragas, sempre Faraó não fazia com que voltasse. Mas porque Deus endurecia o coração dele também. Então, quando colocou o sangue no umbral das portas, que veio tirando a vida de todos os primogênitos, quando amanheceu o dia, tinha gente de animais mortos para tudo quanto era lado. E praticamente expulsou o povo dali. Foi uma libertação. E quando o povo ia embora, era jogado sobre as mãos dele ouro, prata, bronze, tudo quanto tinha de riqueza, pega, some, desaparece. O povo sai dali com uma grande riqueza em suas mãos. Porque quando eles estavam para sair, Faraó mesmo dizia assim, eles podem ir, mas os animais ficam. Era um propósito de Deus. Endureceu o coração de Faraó para que isso acontecesse. Então, isso foi a primeira Páscoa. E disse também a Moisés assim, isso vai ser feito perpetualmente. Se alguém quiser olhar, a passagem está em Êxodo capítulo 12. Aleluia. Então, o que o ocorrido foi, então ali eles foram libertos do Egito para ir a uma terra prometida de promessa que Deus tinha prometido para eles. E agora segue-se a sua jornada. Não esqueça de ensinar os seus filhos passo a passo da Páscoa. No dia 14, o cordeiro é morto. Porque no dia 15 é um dia especial, onde se aproveita as festas. Às 6 da tarde, acabava-se um dia e já iniciando o outro. Então acabava o cordeiro aqui, comia-se o cordeiro e dava início à nova festa, que era no dia 15. Está escrito isso na Bíblia. Não está escrito o 15, mas está escrito em letras, capítulo 10, no dia 10, no dia 14 e no dia 15. Então Jesus Cristo fez a sua Santa Ceia, primeira ela e última Páscoa, no dia 13. Ué, mas por que Jesus fez a Santa Ceia primeira no dia 13? Como ele ia fazer no dia 14? Se ele era o cordeiro do dia 14? Ele sabia de tudo. Sempre o Senhor dizia, está chegando a hora. Se você for analisar João, está escrito lá, falta 9 dias para crucificação. Então, no domingo de Ramos, como se diz os católicos, Jesus entra em Jerusalém num jumentinho. Olha, 2 dias depois Jesus estava. Então, Jesus entra num domingo ali, em Jerusalém, e é aplaudido por todos. Hosana, e aquela ramo, e aquela coisa toda e tal. Jesus volta para Betânia, volta de novo para Jerusalém, no momento onde ele chuta aqui tudo ali, porque estava imoralizado o templo. Então ele volta novamente, volta novamente, vai para a casa de Simão, volta novamente para lá, e isso vai até chegar à Santa Ceia, junto com seus discípulos. Se você for em Lucas 21, você vai ver que ele está dizendo ali, bem eu queria que esse dia acontecesse, eu e vós, porque a próxima será no reino de meu Pai.
Quer dizer, Jesus estava dizendo que ele não ia mais fazer aquela Santa Ceia com eles, porque a próxima seria no reino do Pai dele. Só que eles ouviam, mas eles não entendiam, não sabiam o que ele estava dizendo. Depois das escrituras, montada e pronta, todo mundo passou a entender o que ele tinha dito, mas é passado. Aproveite o momento da oportunidade para que não deixe ela passar. Acontece tanta oportunidade na nossa vida que a gente deixa passar e vai descobrir depois. Eu tive a chance, eu tive a oportunidade, mas deixei passar. Isso acontece no dia a dia. Então o que acontece ali? Então Jesus fez a Santa Ceia, comeu ela, foi orar, foi traído por Judas, foi para a oração. Judas saiu para buscar os soldados, ele está orando, é no momento que sai até sangue dos seus poros. Começa a sair sangue, mas Jesus sabia, está chegando a hora, ele sabia até o passo dos soldados. Quando os soldados chegam e pegam ele, ele é julgado a noite inteira. Quando o dia amanhece, ele já estava sentenciado. A única escolha agora era dizer, Jesus ou Barrabás? E pronto, já era às 9 da manhã. E Jesus parte para Golgota, para acontecer todos esses fatos. Eu estava vendo as 3 cruzes aqui, e eu consigo meditar no acontecimento da palavra, através das cruzes, eu chego a sentir a dor. Se você quer saber o que Jesus fez nesse dia, tente se colocar no lugar dele. Imagine que seja você naquela cruz e alguém vai pregar um prego na sua mão. Pá! Imagine o tamanho do grito que eu daria. Imagine o tamanho da dor que aconteceria. Eu acho que nós desmaiávamos. Eu acho. Mas eu acho que a dor foi tão grande, mas tão grande. Isso foi por você. Isso foi por mim. Isso foi por nós. E só num momento desse que isso é comentado para que isso seja uma reflexão. Uma reflexão para que nós possamos imaginar 0,5% do que aconteceu. Porque a gente não consegue entrar nesse mundo espiritual para entender aquele momento, para saber como que foi. Somente ele e outros que estavam ali fazendo essa cena acontecer. Glória a Deus. Então Jesus faz a sua Santa Ceia no dia 13, no dia 14 ele vai para a cruz. Porque ele era o Cordeiro Pascual da última Páscoa e da primeira Santa Ceia que tinha feito um dia antes. Então aí deu a sequência a todos, liderança, igreja, templo, fazer as suas Santas Ceia. Tem uns que faz de ano em ano, tem uns que faz de mês em mês, tem uns que faz toda semana. Se a gente for ler em Atos dos Apóstolos, vai ver que eles faziam Santa Ceia toda semana. Mas aí cabe a maneira da pessoa achar como é melhor e fazer da maneira que quer, de 30 em 30 dias, de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, de ano em ano, e aí sucessivamente para cada um que tem a sua maneira de doutrina no seu ministério. E aí por diante. Né? Então aqui estamos numa passagem, eu vou gastar mais aí eu acho que uns 10 minutos, para que não tome muito tempo. Né? Aleluia. Então lemos uma passagem aqui que Jesus falava assim, bem-aventurado aquele que come pão no reino dos céus. Feliz aquele. Felicidade para aquele que naquele dia estará ali. Felicidade para aquele que naquele momento dizer, eu passei, eu atravessei, eu venci e hoje estou aqui me alimentando do pão. Os anjos e o Senhor se alimentará e os santos ressurretos se alimentará em toda a eternidade de pão no céu. Sabia disso? Já leu a Bíblia? Já entendeu o Apocalipse para entender que todos ressurretos, a igreja que ressuscitar, elas comerão por toda a eternidade? Glória a Deus. Então, essa passagem, Jesus está fazendo um convite. Ele está fazendo um convite para aquele povo daquela época. E esse convite, ele foi negado. Esse convite, ele não foi aceito. Por que ele não foi aceito?
Porque as pessoas priorizaram os seus bens, as suas fazendas, as suas famílias, os seus negócios, a sua importância, porque Deus não era importante para ele. Essas pessoas eram convidadas. Veja muito bem que ele diz aqui na passagem: diga aos convidados que tudo está preparado, já está pronto. É como se você preparasse um jantar, um almoço na sua casa e convidasse pessoas. E tudo está pronto, só falta as pessoas chegar. Já pensou você investir, gastar, e as pessoas não comparecessem na sua festa? E as pessoas não comparecessem, aquelas pessoas que você convidou, que ele disse que ia, e você estava confiante nele, não vai vir fulano, ciclano, até um outro apareceu e quis mais você ou eu, para não culpar ninguém. Talvez eu dissesse assim: não, as mesas já estão ocupadas, não tem mais cadeira, não tem mais espaço. Ou se você tivesse falado antes, mas não, eu já convidei alguém. E essas pessoas não venham. Como que será que não fica a minha mente? Meu Deus, fulano até pediu, não sei quem também, mas eu até disse que não, né? Olha, tinha sobrado lugar, nem fulano veio, nem ciclano veio, não sei quem mais veio. Gente, é uma decepção. A gente pode até não demonstrar, mas a gente, dentro do nosso interior, a gente fica abatido, a gente fica envergonhado. Se aparecesse e deixar de vir 1, 2 ou 3, tudo bem, mas se... Gente, não, eu esqueci, irmão, eu comprei tal coisa em tal lugar e eu não sabia que ia chegar e chegou. Aí, meu Deus do céu, olha. Só que esse convite aqui, ele é muito diferente do que eu estou falando. Eu estou me colocando aqui nessa posição como eu, como você, fazendo apenas uma festa na sua casa. Mas isso aqui é Jesus. Isso aqui é Deus. Isso aqui é o Senhor. Estava tudo pronto, estava tudo preparado. Fez um convite, as pessoas acharam melhor os seus negócios, acharam melhor as suas fazendas, acharam melhor o seu casamento, acharam melhor a sua família. Ei, eu quero dizer que você não tem nada sem Deus. Nós não possuímos nada nessa terra se Deus não colocar em nossas mãos. Nós não construímos uma família abençoada espiritualmente, cheia do poder de Deus, se nós não educar ela com o entendimento que Deus nos deu, com a sabedoria da palavra. Assim como nós servimos ao Senhor, queremos que nossos filhos também sirvam. Eu não vou aprender uma coisa e ensinar outra a ele. Pode até ser que com o tempo, quando fica maior, a gente já perde o domínio, perde o controle, porque ninguém vai amarrar ninguém, forçar a fazer as coisas. Mas enquanto você tem domínio na sua família, enquanto você tem controle e pode ensinar, ensine, porque a própria Bíblia vai dizer assim: ensinai o menino no caminho que deve andar até enquanto ele for velho. Olha, Provérbios 22:6 vai falar isso. Então, quer dizer, é porque antigamente o passado ele era diferente do futuro de hoje. Então, tudo isso daqui até chegar em Jesus era uma sombra. Se dá o nome de tipo, né? O típico ao antitípico. Aonde a realidade é hoje, onde a realidade aconteceu. Nós chegamos no futuro do antitípico. Essa é agora, é o fruto. Existem 7 dispensações. Qual que é a nossa? Na qual dispensação nós estamos? Qual é a nossa dispensação? Graça. Inocência. A inocência disse assim: não mexa na árvore da vida. Não mexa no fruto. Foi lá e mexeram. Inocência. Aí vem a consciência. A segunda dispensação, vem a consciência. Mentalidade humana. Depois vem a governo humano. Aleluia. Depois vem a promessa. Depois vem a lei. E depois vem a graça. A qual que falta? 7 dispensações. Qual que falta? Nós estamos na época da graça, na 6ª dispensação.
Veja que tudo é passado. Olha como a Bíblia é maravilhosa. Olha como a palavra de Deus é maravilhosa. Tudo isso passou e chegou. Você está no melhor momento. Na época da graça. Olha, a Páscoa avisava que ele está vindo. A Santa Ceia disse que ele já veio. E vai voltar. Isso é Santa Ceia. Significa que ele veio. Porque tudo aquilo era dizendo, olha, o Messias virá. E a Santa Ceia diz, o Messias veio. E agora ele voltará. Tudo isso é passado. O presente é esse. Falta apenas uma. Mas vamos viver primeiro a nossa. Vamos obedecer isso que foi colocado em nossas mãos. Vamos obedecer essa oportunidade que nós temos. Estudamos aqui uma lição na quinta-feira sobre a mente. Olha só como as coisas fazem sentido. E muitas das vezes a nossa mente tem mente fraca, mente forte, mente inteligente. E deixa se levar. E deixa dominar. A gente tem que aprender a dominar a si mesmo, a ter domínio próprio. Para não se levar por outros assuntos, outras conversas, outros detalhes, outra história. Porque nós somos... A salvação é pessoal, é individual. E digamos que lá em casa, eu e a minha esposa, ela pode ir e eu ficar. Ou eu posso ir e ela ficar, porque não é coletiva. Ela é pessoal. Eu faço a minha parte, você faz a sua, ela faz a dela. Eu não sei os meus pensamentos, não sei os pensamentos dela, mas sei o meu. Eu não sei qual é a prioridade que eu tenho na minha mente para o futuro. Também não sei da sua. Mas cada um deve fazer da melhor maneira possível para que chegue naquela posição de positivo e não de negativo. Glória a Deus. Então, nessa passagem aqui, o Senhor faz esse convite e o convite é negado. Muitos vão citar que isso daqui foi para Israel. Esse povo era israelense. Porque muita palavra vai dizer assim, ele veio para os que era seu e os seus não lhe aceitaram. Porque esperavam um rei num cavalo branco? Porque esperavam um rei, o Messias, que governasse Israel e tirasse ele da escravidão de Roma? Na época era isso, a imaginação deles. E de repente ele entra em Jerusalém num jumentinho. O jumentinho significa humildade, né? Ser humilde. Então não entra se achando num cavalo branco. Eita, é o rei mesmo, e aquela coisa toda. Não entrou e foi imoralizado pelos outros. Olha, só a vida espiritual para entender essas coisas. Só para entender isso. Então o que acontece? Ele entra ali com sua grande humildade, com propósito de salvar, com propósito de salvação. Ele olhava para aquele povo ali e chorava. Teve umas 2 passagens que Jesus chorou. Então ele chorou porque sabia exatamente o que ia acontecer com aquele povo. Aquele povo não ia aceitar, aquele povo ia negar. E mais para frente aquele povo praticamente ia ser escravo, ia perder a vida. Quase todo mundo de Israel nos anos 70 perdeu a vida. Não tinha nem madeira para fazer cruz. Não faltou assassinato de qualquer jeito. Os que sobrou, ninguém nem queria como escravo. Foi uma depressão terrível. Foi uma coisa grande. Por quê? No momento da cruz, no momento ali que fala Jesus é o Barrabás, muitos abrem a boca para dizer que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. E esperar o que agora? Então, no ano 70 depois de Cristo, morreu quase tudo Jerusalém. Toda aquela região. Foi crucificado aquele povo, pregado em estaca de tudo quanto foi jeito. Venderam e os que sobrou ninguém queria. E tem até Bíblia de estudo, você vai ver quantos mil foram mortos ali. Por quê? Por causa desta palavra. Por causa desta palavra. Então ali quando ele fala assim, que o povo diz, e um foi para um canto, outro foi para outro, aqui nessa passagem, um comprou boi e vai aproveitar, o outro disse que casou e não pode, o outro
fala que vai ver uma propriedade e essas coisas todas, então pronto, acabou. Aí ele fala, chama os moradores de rua, chama aleijado, chama coxo, chama cego. Isso é o gentio. Isso é aquele que diz assim, e nós caímos de paraquedas. Porque Jesus veio para Israel. Jesus veio para Israel. Isso é uma palavra citada, mas ele veio para todos. Veio para todos. É a mesma coisa do deserto. Quando Deus escolhe um povo, para ele promete, faz uma grande promessa de uma terra prometida, ele era espelho. Aonde o mundo via, em vez de enfrentar, podia aceitar. Então, era a mesma coisa. Há uma terra prometida para eles e há uma salvação para nós. Então, naquele momento, quando manda chamar o povo, que o povo vem, diz, Senhor, assim como pedisse está feito, mas ainda há lugar. Quer dizer, no céu tem tanto lugar, mas tanto lugar, que não vai nem ocupar todos. E nós, como gentil, caímos e fomos enxertados. E aí, quando Jesus... Tudo isso era um plano de Deus. Quando o véu ele abre de cima até baixo, abre um caminho para que tanto o gentil, como Israel, como qualquer nação tenha acesso a Deus. Agora, na sua casa, tem um sacerdote da sua casa, um sacerdote da sua família. Não depende de um sumo sacerdote para ir lá dizer, eu pequei. E aqui está o animal, ou seja lá o que for, pelo meu pecado. Não, Jesus morreu pelos nossos pecados. Glória a Deus. Ainda bem que temos a chance e a oportunidade de servir a Deus através da crucificação de Cristo. Glória a Deus. Então, para encerrar, eu quero dizer que o Senhor é fiel, sempre será fiel, é um Deus amoroso, é um Deus de paz. Nós só temos que fazer algo por Ele. Também ser fiel. Aleluia. Também amar a Ele e amar o próximo. Obedecer os seus mandamentos. Procurar servir da melhor maneira possível. Porque a promessa é grande, não é para qualquer um. Esse convite aqui, as pessoas rejeitaram, mas nós ganhamos de presente. Mas para isso temos que fazer a nossa parte. Para que possamos naquele dia se sentar à mesa junto com o Senhor. Tem muitas promessas para a igreja, promessa de milhares e milhares de promessas, mas temos que fazer a nossa parte. Temos que vencer os obstáculos da vida. Eu sei que essa semana pode ter sido difícil. Nossa, eu estava tão cansado, né, o corpo dolorido, mas a sua mente... A minha mente fez com que eu estivesse aqui na terça e também na quinta. Mas o meu corpo não queria. Porque eu estava muito cansado. Mas a minha mente, ela precisa. A minha mente é o computador, é o psique do meu corpo. Aonde eu procuro pensar e dominar ele. E procurar fazer o melhor. O melhor pela palavra. O melhor por Deus. O melhor pela promessa. Porque tudo que eu tenho pode ser bem pouquinho, mas foi Ele que me deu. E o que eu posso adquirir de hoje em diante, eu tenho toda a certeza que vai ser Ele que vai me dar. Agora, não é o que eu tenho que vai fazer com que eu abrace o que Ele me deu para virar as costas para Ele. Não é um simples convite que vai fazer com que eu deixe de aceitar para me apegar àquilo que não era meu, mas alguém me deu. Nessa terra, ninguém vive sem Deus. Pode até viver, mas haverá um final da história, aonde esses que não aceitaram o convite, pode dizer assim também, eu, ou você, ou nós, chegar naquele dia, nossa... A gente podia viver sem Deus. Eu vivi sem Deus. Mas e agora? Isso é um convite. Essa palavra é um convite.
Um convite para o céu. Um convite para a vida eterna. Um convite para viver com o Senhor. Aqui nessa terra, se a gente viver 70 anos, 80 é muito. Mas a eternidade é a eternidade e não tem fim. Se for sofrer lá, vai sofrer o fim todo o tempo. Todo tempo é sofrimento. Por que não fazer tão pouco em pouco tempo para viver só na alegria? Só na bondade? Só na bênção? E não ter do que reclamar? Porque a dor passou, todas as lágrimas foi colhido pelo Senhor e agora é só alegria. Mas a mente, ela trabalha o contrário disso. Se ouvir qualquer tipo de conversa, de entrar na mente, a gente começa a mudar o foco, começa a mudar o pensamento, começa a mudar o destino, começa a mudar o caminho, começa a mudar a direção. E termina indo para o lugar que não é aquele que foi chamado. Porque o adversário, ele trabalha sabendo que você está lutando para ser salvo, está lutando para ir para o céu, mas ele quer que você faça companhia a ele. Infelizmente. Amém? Eu quero parar por aqui, porque vai começar agora a Santa Ceia, e senão vai acabar lá não sei que hora. Amém? Que Deus abençoe a cada um de nós, que essa reflexão nós possamos fazer, porque isso não tem todo dia. Amém? Que Deus abençoe a cada um no nome de Jesus. Glória a Jesus, graças a Deus. Deus seja louvado. O Espírito Santo está aqui neste lugar. E este é o motivo da nossa alegria. Agradecemos ao Senhor. Nós vamos passar para o ato da Santa Ceia do Senhor. Eu convido aos diáconos para estarem aqui à frente, para nós, o pastor, a irmã Solange, a missionária, que estejam aqui para juntos distribuirmos a Santa Ceia do Senhor. Vamos ficar de pé e vamos ler a palavra de Deus, que está no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, e versículo 23. Capítulo 11 de 1 aos Coríntios, versículo 23. Está escrito assim, irmãos: pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e antes de comer deste pão e beber deste cálice, pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Se, porém, nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quando, porém, somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos reunir para comer, esperai uns pelos outros. Louvado seja
o nome do Senhor. Nós vamos orar pelos símbolos que estão aqui. Está aqui algumas partículas de pão e aqui está alguns cálices com sumo de uva, representando o corpo e o sangue de Jesus. Nós sabemos que é somente um símbolo, mas para a nossa vida, para reconhecermos a morte de Jesus ali na cruz do Calvário, foi Ele que nos deu vida e vida com abundância. Estamos relembrando a morte de Cristo na cruz do Calvário. Eu ofereço a Santa Ceia a todos que quiserem tomar a ceia do Senhor, que se sentirem digno de participar do corpo e do sangue do Senhor. Está disponível, não temos nenhuma restrição, porque a ceia não é nossa e não somos nós que examinamos a nenhum dos irmãos. Cada um examina a si próprio e coma deste pão e beba deste cálice, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor Deus e Pai, aqui está o símbolo, Senhor, e nós te apresentamos neste momento a cada um dos teus filhos que irão participar do pão e do sumo, Senhor. Abençoa as suas vidas, dê-lhes graça, dê-lhes saúde, dê-lhes paz, ó Pai. Em teu santo nome te agradecemos. Amém, Jesus. Podeis assentar, Senhor. Todos os irmãos. Amém, Senhor. Glória a Jesus. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Um celestial maná que de graça Deus te dá, bem faminto a Jesus da cear. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao provar a praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vai cear, o Mestre chama, vai cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem
Glória a Deus, glória a Jesus. Graças a Deus. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Participemos, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Jesus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Semelhantemente, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Participemos, irmãos, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Carambojerica terimacayanco. Arambashurika terimahayankori karanse. Lendebara shuri cantenayansu. Arakucherika terimalayanko chenimbayan shodelikate. Marefare turi cantanayanse. Abashuda kayanke. Melikayan solderi baje canterimangalayan show. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor, por este momento de confraternização. Obrigado por este momento de lembrança, Senhor. E que o Senhor continue nos dando graça e força para prosseguir em nome de Jesus. Podeis assentar, irmãos, em nome de Jesus. Nós vamos orar pelos dízimos e pelas ofertas, agradecendo a Deus aqueles que têm contribuído para que essas portas se permaneçam abertas em nome de Jesus. Vamos ficar de pé mais uma vez, vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em teu santo e glorioso nome, Senhor, te agradecemos pelos dízimos, pelas ofertas, por aqueles que têm contribuído com esta obra, Senhor, para que ela prossiga em teu santo e glorioso nome. Que a tua bênção seja sobre a tua igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Vamos ouvir o quarteto que vai cantar para a glória do nome do Senhor. Podeis assentar, irmãos. Aleluia, Senhor.
Graças a Deus. Nós vamos dar os avisos. Na terça-feira temos culto de oração das 20 horas às 21h30. Culto de oração e intercessão. Quarta-feira é um ensaio das irmãs. O grupo das irmãs irão ensaiar na quarta-feira às 20 horas. Quinta-feira é culto de estudo bíblico. As emoções e o sentimento, a batalha do equilíbrio interior, das 20h30 às 22 horas. Venha participar conosco, irmãos. O estudo bíblico, você que possa e você que não pode, esforça para aprender a palavra de Deus. Tem muita gente perecendo por não ter conhecimento da palavra de Deus. No sábado teremos o nosso culto da família em nome de Jesus. Vamos então agradecer a Deus por esta oportunidade que Ele nos concede. Quero agradecer os irmãos que nos visitam. Que Deus vos abençoe ricamente e que Deus vos guarde e vos proteja. E dê uma semana muito abençoada em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e vamos orar pela Diana. Ela hoje veio. Podemos orar por si? Outro dia mesmo que era uma menininha, agora já é uma moça, não é? Vamos orar agradecendo a Deus por mais este ano de vida que o Senhor deu à sua filha em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos pela vida da Diana, Senhor. Que o Senhor continua abençoando, que o Senhor continua guardando e protegendo. Obrigado por mais este ano de vida que o Senhor concedeu à tua filha, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Senhor Deus e Pai, soberano e altíssimo Deus, aqui estão os teus servos, Senhor. Tudo fizemos nesta noite para te adorar e para alegrar, Senhor, os nossos corações com o teu Espírito. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença. Leva os teus filhos guardados debaixo da tua graça, debaixo da tua soberania. Livra-os de todo mal, para a honra e glória do teu santo nome. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seja com cada um de vós, desde agora e para sempre. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Amém, Jesus. Está terminado o nosso culto em nome de Jesus.